Five Nights at Freddy's, o filme, finalmente está entre nós. E ele já chegou com uma polêmica. Ele está dividindo opiniões. De um lado temos as pessoas odiando o filme e do outro temos os fãs amando, pois segundo eles o filme não é para todo mundo. O filme foi feito para os verdadeiros fãs da franquia. E olha, eu vou ter que discordar bastante dos fãs de Five Nights at Freddy's, pois se tem uma coisa que esse filme não consegue é entender e respeitar o que Five Nights at Freddy's é e o que ele representa. Olá, eu sou o Zeca e seja muito bem-vindo ao Zeca Análises. Bem, já deixo bem claro que eu não sou fã de Five Nights at Freddy's, mas tenho uma ideia de como o jogo funciona e também conheço relativamente a história dos games. Pelo menos essa parte que o filme adaptou ou tentou adaptar. Mas vamos logo ao que interessa. Como eu acabei de falar na introdução, esse filme parece não compreender o que torna o jogo legal. Sim, ele tem uns animatrônicos super bem feitos. Tem easter eggs, mas ao longo do filme você percebe que isso é só um elemento superficial, pois o verdadeiro cerne da franquia não está presente aqui. No jogo temos dois elementos principais, o terror e o mistério, que está atrelado à lore. E adivinha, o filme é totalmente órfão dessas duas coisas. Vou dar um exemplo em relação ao quesito terror. O nome do filme é 5 Noites no Freddy's, o que o fã da franquia espera ou pelo menos deveria esperar. Que assim como no jogo, tivéssemos uma história de terror gradual, onde as coisas iriam escalonando cada vez mais noite após noite. Mas isso nunca acontece. As primeiras 4 noites são moleza, nenhum animatrônico representa ameaça, tudo é muito fácil. E só por isso já demonstra que a produção do filme simplesmente cagou no primeiro grande conceito do jogo. E quando eu digo que eles cagaram mesmo. O jogo consiste em você vigiar a pizzaria. Mas adivinha o que o protagonista faz na maior parte do tempo? Toma remédio e dorme. Então todo o conceito do jogo de sempre ficar alerta, porque se você vacilar, os animatrônicos vão te pegar, vai por água abaixo. E eu não estou reclamando só por isso ir contra a proposta do game. Eu estou reclamando porque foi um baita vacilo descartar dessa forma o seu principal, na verdade único recurso para criar cenas tensas e aterrorizantes. Faltou cenas de perseguição, cenas em que os animatrônicos brilhassem, cenas onde o protagonista lutasse pela sua vida. Os animatrônicos que deveriam ser o foco do filme não fazem nada por grande parte do tempo. Então do que adianta trazer os imagéticos personagens dos jogos se eles são completo nada e não ajudam a construir o terror do filme? E esse é um problema que permeia o filme inteiro. Superficialmente, ele é uma maravilha, visuais bacanas, easter eggs, um deleite para os fãs. Mas interiormente você percebe que nem o interior sequer ele possui. Ele é só uma grande casca vazia. Mas peraí, Zeca Análises, você está exagerando. Five Nights at Freddy's nunca foi muito aterrorizante. É um jogo cheio de jumpscare. O bom mesmo é o mistério, a história, a lore. Bem, e aqui que eu chego na parte mais crítica do filme, que é o mistério, que depois do terror, ou até mesmo antes do terror, é o elemento que os fãs mais gostam, pois envolve toda a lore da franquia. E bem, o mistério desse filme, mistério entre muitas aspas, é simplesmente inexistente. Se você reparar bem, na verdade nem precisa reparar bem. Se você assistir esse filme mexendo no celular, você percebe que esse filme não tem progressão alguma em questão de história. A revelação de que as crianças são os animatrônicos tem um grau de previsibilidade absurda. E o filme não nos entrega nada além disso durante a sua 1 hora e 40 minutos de duração. A história fica empacada em um mistério inexistente, que ao longo da rodagem se torna redundante. Eles explicam a mesma coisa várias e várias vezes, e fica nesse ciclo quase que infinito, até finalmente chegarmos ao ato final, que apesar de eu ter gostado dele, achado até um pouquinho aterrorizante, não dá pra negar que ele é corrido e bagunçado pra caramba. E é nesse terceiro ato que percebemos que a produção, além de não conseguir criar uma história sólida, ela também não conseguiu concluir esse fiapo de história que eles fizeram de uma forma minimamente satisfatória, principalmente em relação aos arcos de personagem. O Mike nunca chega a realmente ter um confronto direto com o vilão que sequestrou e matou seu irmão. Esse era o encontro que o filme estava preparando o tempo todo e quando acontece é totalmente órfão de emoção. Já a personagem da Vanessa é um grande nada, então o plot twist que envolve ela não faz a menor diferença. Mas o que mais sofreu aqui, sem dúvidas, em questão de conclusão narrativa, foi o grande vilão de toda a franquia dos jogos, que é o William Afton. O seu visual é muito aterrorizante, o melhor do filme em questão de terror, eu diria,
mas ele meio que não consegue alcançar o seu potencial pela sua falta de desenvolvimento. Ele é jogado de qualquer maneira na trama. Sim, nós sabemos que ele é uma pessoa ruim, sabemos que ele assassinou crianças, mas é só isso que o filme sabe fazer: falar, mostrar que é bom nada. Então fica evidente que a produção jogou praticamente tudo nas costas dos fãs. Olha aí, fãs, esse é o mesmo personagem que vocês conhecem nos jogos. Ele é muito mau. Vocês lembram como ele é mau lá nos jogos? Nós não nos demos o mínimo trabalho de desenvolvê-lo como uma figura assustadora nesse filme, mas ele é mau. Ele é muito vilão. Então gritem quando ele aparecer em cena. Seria o equivalente a você fazer um filme investigativo do Batman, onde eles simplesmente pincelam que em Gotham tem um palhaço psicopata e que ele tá matando geral, e no final do filme aparece o Coringa dizendo: olha como eu sou mau, como eu sou psicopata. Eu não tive desenvolvimento ao longo de toda a história, mas eu sou aquele vilão que vocês conhecem lá dos quadrinhos e de outras versões. Gostem de mim automaticamente. Então meio que eu acho que eu errei. Eu acabo de perceber que esse é realmente um filme para os fãs. Um filme para os fãs complementarem os furos de roteiro com a lore que eles já têm na cabeça, e um filme para os fãs explicarem de uma maneira muito melhor a história para quem não é fã e não entendeu muito bem o que o filme estava se propondo a contar. Creio que o filme foi feito para os fãs com esse intuito, pois ele é um grande nada. Ele apresenta a premissa: assassino que matou crianças e robôs animatrônicos possuídos por espíritos de crianças, e acabou. Ele não consegue ou simplesmente não quer levar nada disso adiante. O que me faz pensar em duas possibilidades: ou eles realmente não tinham ideia do que estavam fazendo, ou eles simplesmente deixaram uma grande parte da lore dos jogos de fora do filme para ter mais conteúdo para as continuações. O que seria uma decisão extremamente gananciosa e preguiçosa, pois muita coisa poderia ser acrescentada aqui. Muita contextualização e muitos flashbacks, principalmente para construir e para mostrar a dimensão da maldade desse William Afton. Faltou conteúdo, faltou substância. E é isso que resume bem esse filme: falta de substância. Não consegue construir terror, não consegue construir mistério e joga tudo nas costas dos fãs, que são obrigados a encontrar substância naquilo que não possui. E eu não estou dizendo que o filme não poderia deixar pontas soltas, não poderia deixar algumas coisas subjetivas. Ele poderia, já que foi a base de teorias que a comunidade de Five Nights at Freddy's foi construída. O problema é que o filme não explica coisas básicas que eram essenciais para a trama ser compreendida, por incompetência ou por preguiça em desenvolver os elementos centrais que envolvem esse universo, deixando que os fãs novamente criem milhares e milhares de teorias que preencham as lacunas. E o mais triste disso tudo é que o próprio criador do jogo tem um grande envolvimento com esse projeto, tanto na produção quanto no roteiro, o que torna tudo ainda mais trágico, pois além de ser um filme fraco, ele também beira o desrespeito com os fãs e com os próprios jogos em si, pois ele pega todos os elementos legais dos jogos e joga no lixo. E se esse filme for uma carta de amor para os fãs da franquia, como muitos estão dizendo por aí, eu não quero nem imaginar como seria se esse filme fosse uma carta de ódio.